Olá pessoal, então vamos resolver aqui um exercício de transferência de calor em uma parede plana, aplicando os conceitos de transferência de calor que foram vistos em um vídeo anterior. O exercício é do livro texto do Encropeira e diz o seguinte, o vidro traseiro de um automóvel é desembaçado pela passagem de ar quente sobre a sua superfície interna. Então, já podemos fazer um esquema aqui, Existe aqui, então, uma parede de vidro, E aqui vamos dizer que é o lado interno, Então, aqui a gente vai fazer escoar um fluido quente, um ar quente para desembaçar, A gente vai aquecer, na prática, essa superfície aqui, Que é para a umidade evaporar e desembaçar. Então, fala que o ar quente está a 40 graus Celsius. Então, vamos chamar isso aqui de temperatura do fluido interno de 40 graus Celsius. E o coeficiente de transferência de calor por convecção correspondente, então esse H de convecção aqui, é de 30 watts por metro quadrado Kelvin. Pergunta então quais são as temperaturas das superfícies internas e externas do vidro, que tem 4 milímetros de espessura. Então, essa espessura aqui, é 4 milímetros. Isso aqui é 0,004 metros. E então, aqui vai ter uma temperatura de superfície interna e a temperatura de superfície externa vai ser mais alta ou mais baixa? Será? Vamos continuar lendo. Então, a calcular as temperaturas, se a temperatura do ar externo for de menos 10. Então, aqui também está passando, eu vou desenhar aqui, descendente só para diferenciar, mas não vai fazer diferença, a gente não está incluindo nenhum efeito gravitacional aqui. Essa temperatura, aqui é o lado externo. Essa temperatura, então, é de menos 10 graus Celsius, com o coeficiente de transferência de calor por convecção de 65. Então, nesse outro lado aqui, vai ter uma temperatura de superfície externa aqui. E ele quer saber quais são essas temperaturas. Esse é um problema simples, um problema clássico, para demonstrar como que é aplicado os conceitos de resistências térmicas em série em um problema de condução unidimensional. Então, a gente vai assumir que o fluxo de calor ele só vai passar nessa direção aqui assim. Normal aqui, esse desenho não acontece nada e nem nessa direção aqui assim. Não tem nada que provoque a transferência de calor nessa direção. Nós vamos assumir que o sistema está em regime permanente, então essas temperaturas internas e externas estão sempre sendo mantidas nesses valores, os coeficientes também estão sempre sendo mantidos. A condutividade do vidro a gente pode pegar numa tabela de propriedades. Nós vamos achar que essa condutividade aqui é de 1,4 watts por metro Kelvin e não depende da temperatura, tá? Uma condutividade constante e que não tem nenhum tipo de reação acontecendo dentro do vidro que ocasione geração de calor. Bom, eu vou copiar esse desenho aqui e colar na outra página para a gente poder fazer uma análise Então, a gente desenha o circuito térmico. Aqui tem a temperatura do ar interno,
E aqui, então, vai ter uma resistência de convecção, certo? 1 sobre HI vezes a área. Aqui vai ter uma resistência de condução, que é L sobre KA. Então, essa temperatura aqui é o TSI e essa temperatura aqui é o TSE. E aqui vai ter uma resistência de convecção até essa outra temperatura, né? Isso aqui é 1 sobre HE área, né? Onde a área, como eu falei, é essa área aqui assim, certo? E aqui, então, está passando essa taxa de transferência de calor. Bom, dá para ver que a área aparece em todos os denominadores, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso dividir isso aqui pela área, né? Então, a área vai aparecer aqui assim. Então, eu posso simplesmente, em vez da taxa de transferência de calor, escrever o fluxo de calor e, né, apagar as áreas aqui todas. Tá? Isso pode ser entendido também usando a lei de Fourier na forma de resistências, né? Isso aqui é um T1 menos um T2 sobre um R, né? Vou colocar de maneira geral assim. Daí o que a gente faz? A gente divide os dois lados pela área, né? Então, isso aqui significa que o fluxo de calor é um T1 menos T2 sobre uma resistência específica de área, né? Só que tem que tomar cuidado, né? Para obter o fluxo de calor, né, a gente tem que multiplicar a resistência pela área, certo? Como a área aparece no denominador das resistências, né? Então, simplesmente vai sumindo as áreas, certo? Bom, agora a gente pode aplicar aqui o conceito de resistências em série, né? Isso aqui é T infinito I menos T infinito E sobre a soma dessas resistências, né? Então, 1 sobre HI mais L sobre K mais 1 sobre HE. Então, essa resistência total está incorporando todos os efeitos, né? De convecção dos dois lados e de condução. Agora, para achar as temperaturas individuais, daí a gente analisa porções desse circuito. Por exemplo, se eu pegar agora só esse circuito aqui, eu vou conseguir escrever esse fluxo de calor é igual a T infinito I menos TSI sobre... O que tem nessa resistência aqui? Aqui só tenho 1 sobre HI, né? Daqui sai o TSI, né? Porque o fluxo de calor eu calculei antes aqui, tá? Se vocês quiserem fazer para conferir, né, vocês vão ver que o TSI dá 7,7 graus Celsius. Vou fazer a mesma coisa agora desse outro lado aqui, né? Vou pegar agora esse trecho aqui. Então, novamente, o fluxo de calor é constante, né? O circuito térmico, ele exprime isso, né? Ele exprime essa conservação de energia, de que tem um fluxo que está constante, né? Seria esse fluxo que está saindo aqui, né? É o mesmo que está entrando do outro lado. Então, esse fluxo de calor vai ser TSE menos T infinito E sobre 1 sobre HE, né? Resolvendo, a gente consegue achar o TSE de 4,9 graus Celsius. Então, esse é o procedimento muito adotado em análise de problemas de transferência de calor unidimensional, né? A gente escreve o circuito todo, daí analisando as resistências que compõem a resistência total, né? As temperaturas intermediárias, que geralmente são incógnitas, elas não importam, né? Nessa expressão aqui, que a gente analisou primeiro, né, não aparece TSI e TSE.
né? Porque a gente consegue calcular as resistências sem saber essas temperaturas, né? Só com propriedades do material, né? E dos escoamentos. Então, geralmente a gente analisa o circuito, né, como um todo, para calcular o fluxo que está sendo transportado ao longo do circuito térmico, né? Depois, para analisar nós individuais dessa rede, né, a gente vai analisando trechos específicos, tá? Então, esse é um procedimento bastante comum e que pode ser generalizado para diferentes problemas.